Então, estamos aqui na nossa conversa sobre a pelve, águas e processos criativos. Uma conversa com Dora Selva e Nora Barna. Bom, eu acho que já que a gente está aqui, a gente pode começar se apresentando logo, amiga. Como? Acho que a gente pode começar se apresentando logo, falar. Se apresenta, Dora. Bom, então eu sou Dora Selva, eu moro no Rio de Janeiro. Tenho um projeto, sou bailarina, né? Sou artista interdisciplinar. Tenho um projeto chamado Viva Pelve, que é um projeto interdisciplinar também, que envolve dança, performance, música, oficina, audiovisual. E é um projeto de estudo e prática, tentando encontrar uma outra forma de se relacionar com o corpo, com o mundo, né? Com o ambiente, com a natureza, com o meio, com, com a espiritualidade, com a arte, a partir do estudo sobre a pelve. Então, é um projeto bem autônomo, assim, independente, tem muito a ver com a minha trajetória enquanto bailarina e artista. E acho que é isso. A Viva Pelve surgiu depois do meu período de envolvimento com a companhia da Lia Rodrigues, que tem a sede aqui no Rio de Janeiro. Eu sou de São Paulo, né? E eu me mudei para o Rio para trabalhar com a companhia. E no período de saída da companhia, eu comecei a estruturar um pouquinho a Viva Pelve, que também surgiu, na verdade, quando eu tomei contato com o trabalho de uma artista argentina que chama Fanny Sosa, que acho que ela mora nos Estados Unidos hoje em dia, mas ela veio para o Rio dar uma oficina que chamava Twerk Shop, né? Que é o workshop de twerk. E aí eu não conhecia nada de twerk. Eu sempre falo isso, né? Que eu sou uma pessoa rebolativa por natureza. É um pouco tô sempre, sabe, a doida que tá sempre rebolando em algum lugar. Sou eu, assim, é bem próprio da minha natureza mesmo. E aí, a partir da oficina da Fanny, que eu comecei a estudar a pelve de uma forma mais intensa, né? Mais focada. Comecei a treinar os movimentos e comecei a trazer essa prática para a minha vida pessoal, né? Normal, assim, uma prática pessoal. Só que aí, quando eu saí da companhia, eu comecei a entender que esse trabalho poderia se expandir, sair do meu campo prática pessoal, né? E se expandir num campo de compartilhamento com outras pessoas e através das oficinas e tal. Então eu meio que comecei a dar aula e a minha aula tinha o mesmo nome da aula da Fanny, que era Twerk Shop, né? Só que ao longo do tempo a prática foi se transformando de tal forma que virou muito para além do que é o twerk. Para quem não sabe, twerk é o movimento da pelve junto com o relaxamento dos glúteos, né? Então, junto com a vibração dos glúteos. É um movimento, uma palavra inglesa, né? Que junta duas outras palavras, que é twist, que é girar, e jerk, que é sacudir. Então, é uma dança que trabalha com girar e sacudir. Enfim, isso tudo para dizer que eu fui reparando que a minha prática ela ia além do que é o twerk em si, que também ficou super popularizado, né, com a cultura pop, a cultura do YouTube, dos memes e tudo. Enfim, acho que dando um apanhado geral, falando um pouquinho da Viva Pelve, acho que é um pouco isso. Hoje em dia o projeto trabalha com várias vertentes e essa prática virou também uma espécie de treinamento para mim, né? Então, a pelve, no fim das contas, ela faz muito parte das minhas criações em dança e ela é meio que o ponto de partida das minhas criações. Isso tem acontecido desde que eu saí da companhia, que foi em 2017. Então, acho que é um pouco isso, para dar essa contextualizada. Ótimo.
Ai, que bom ouvir. Assim, eh, então, meu nome é Nora Barna, encontrei Dora no Rio de Janeiro, onde vivi 6 anos, trabalhando e compartilhando treinamentos, também criações. No momento estou vivendo em Lisboa e eu sou dançarina, performer, e a minha trajetória tem também estudos de yoga e trabalhos somáticos. Eu estava trabalhando no Rio durante muito tempo com Paulo Mantuano, que eu considero uma das pessoas que influenciaram muito a minha visão sobre a dança, sobre o corpo, sobre a autoexpressão. E, e sim, eu nesse momento eu estou muito interessado com as questões de qual é o lugar da dança e como a dança como autoexpressão aparece em nossas vidas e também qual são os atos onde a dança fica acessível, não fica numa situação mais vertical, dessa questão do palco performer e também público. Me interessa muito essa questão de porque um corpo se autoexpressa e dança e se relaciona com a música, enquanto os outros ficam completamente opostos, parados, assistindo. Então, estou com essas questões nos últimos tempos. E, sim, que mais? Sim, encontramos com Dora. Não sei, desculpa, gente, eu tô com problemas, essa coisa de me apresentar, falar sobre mim. Sim, Ah, mas acho falar. que tá bom, Não, tá bom. vou falar honesto, porque acho que é a coisa que é mais me representa, que eu não gosto muito falar sobre a dança, porque eu sinto que, que eu consigo assim alcançar um certo percepção e abertura e diálogo através do movimento, através do corpo, através das morfologias, dos gestos, através de estudar e também viver juntos com outros corpos, sejam humanos, plantas, animais, minerais, qualquer coisa, que assim, verbalizar isso é muito limitado, é muito difícil. Então, também, sim, mais ou menos isso. Amiga, fala um pouquinho sobre a água, então, porque eu acho que, enfim, a gente, bom, vou dar essa contextualizada também, que eu e a Nora, a gente se conheceu num lugar que tem aqui no Rio de Janeiro, que chama Espaço Mova, e essa conversa também partiu um pouquinho de uma provocação do Mova para a gente manter o espaço vivo, mesmo sem o espaço físico, né? Então, eu dava aula lá, né, regularmente com a Viva Pelve, também foi um lugar em que a Nora deu lá, inclusive ela tá dando aula lá agora, online, pelo Instagram, né, do Espaço Novo. E então essa live surgiu um pouco como uma provocação do espaço para manter ele vivo, e eu convidei a Nora por conta disso, da gente ter muitas similaridades nos nossos trabalhos, principalmente em relação à pelve, em relação ao elemento da água, que foi um assunto forte que gerou os nossos trabalhos, 2 solos que a gente inclusive dançou numa mesma noite no Espaço Mova, a gente deu uma oficina junta sobre a pelve. Então acho que
eu achei muito interessante isso que você falou de como que a gente coloca em pé de igualdade também todos os seres, né? Então, não só, enfim, se comunicar verbalmente através da linguagem humana e tal, mas como que a gente também se comunica com os outros elementos e com outros seres vivos, né? Animais, minerais e vegetais. E como que essa comunicação ela se dá muito pelo movimento, né? E não pela palavra verbal. Mas, apesar disso, como a gente está aqui falando, eu acho que você podia contar um pouquinho da sua relação com a água, com o elemento da água, como que ele te orientou para criar o seu solo, ou assim, aspectos que você se identifica em relação a esse elemento, não sei, falar um pouquinho sobre isso. Então, hum, a minha relação nesse trabalho foi conectada com o elemento da água por um lado, em questão do fluidez, ou achar o ritmo próprio e primeira vez achar um certo fluidez e deixar simplesmente o meu corpo expressar um tempo assim completamente orgânico. Então, esse já me conectou muito com o elemento da água, porque eu comecei a observar os meus movimentos e achei uma certa fluidez que foi muito conectado com as águas. A outra questão que eu estava com esse pensamento também que o elemento água, que é um certo corrente que atravessa todos esses corpos que vivem no planeta Terra, né? Que sejam humanos, animais ou plantas. E, e então, elemento água foi um elemento para mim que foi assim mais o meu qualidade do movimento, mais natural, que nasce mais organicamente. E também comecei a trabalhar muito com a circularidade e também com as minhas articulações, essa questão de lubrificar articulações, tirar água do corpo, assim, como que está esse fluidez quando está dentro do corpo, dentro das articulações. E esse trabalho foi um trabalho muito emocional. Então, comecei a perceber mais ou menos as emoções do meu corpo e liberando, e não só liberando mais essa questão de simplesmente observar a circularidade nas articulações e conectar esses círculos e ciclos no meu corpo. Eu comecei a observar quantas lembranças e emoções estou guardando e afeta a minha dança, afeta a minha autoexpressão. E dentro dessas articulações que ficou muito, muito presente foi as articulações dos quadris e o pelve, né? O sacro, que foi uma parte mais sombriosa do meu corpo e também muitas vezes na dança contemporânea o pelve também a região da lombar e do glúteo é uma coisa que a gente sempre precisa manter muito rígido Tem muita dor, né? Tipo, são partes que travado, sofrem muito. travado. Sim, tem uma certa relação meio agressivo, né? O da alongamento mesmo, da abertura, o de manter numa certa postura que não é natural, tem a ver com a sua própria autoexpressão, por alguma razão você tem aquela postura, como você reage, que está em volta de você, então
Então, comecei a focar muito nisso. E dentro desses estudos, eu descobri que na cultura mesoamericana, mais na parte do México, Guatemala, eles pensavam que o ser humano tem dois cabeças, uma aqui, que percebe o mundo, e, e outro é o pelvis. E esses dois cabeças estão conectados com a serpente seja a coluna. E eu comecei muito, assim, trabalhar com esse pensamento, que se fosse o pelve como cabeça que percebe percebe as sombras e percebe o mundo e também o ambiente, as relações, as memórias, de um jeito mais intuitivo. Uhum. E quando comecei a focar mais na parte do PEV, eu percebi que e também pensar como estou criando o meu ritmo próprio em cima da terra, também chegando na terra através do PEV, o meu movimento mudou completamente. E quando o meu movimento mudou e comecei a perceber isso, eu percebi que a elemento água que apareceu muito forte como qualidade. Desculpa, eu vou liberar um gato aqui. Tem um gatinho fazendo alguma bagunça. Sim, gata. Ok. Isso é muito interessante, né? Eu também, assim, pegando um gancho disso que você falou, quando eu comecei a criação desse trabalho, né, que foi o solo que a gente compartilhou, eu também parti um pouco, tive essa inspiração a partir do movimento circular, né? Eu comecei a notar, eu já estava trabalhando com a pelve, então o movimento circular é muito óbvio, né? Ele é muito natural do que é essa articulação, né? Ela naturalmente já, não sei, propõe esse movimento quase, na minha opinião, né? Então, eu parti da pesquisa sobre esses dois movimentos, né? A própria forma circular e a forma espiral. Então, a minha premissa era como que o corpo ele pode se movimentar durante muito tempo, ou assim, eternamente ou continuamente, dentro da forma espiralada, dentro da forma circular. Foi meu principal ponto de pesquisa, né? Como que eu posso, num tempo muito dilatado, quase como que entrar num campo espiralado, que também, enfim, depois eu fui perceber que é um pouco a forma como as coisas acontecem naturalmente, né? O círculo, ele é a própria forma como a vida se manifesta, né? Assim, cíclica, infinita e contínua e, né? Tem esses dois movimentos muito fortes. E são dois movimentos muito próprios da água também, né? A similaridade da pelve com o elemento da água é muito gritante, é muito direto, né? Uma coisa muito pá. E aí, não sei se você quer falar disso, um pouco dos chakras também, que fez muito parte da minha pesquisa e também super da Viva Pelve, né? O estudo em relação aos chakras e como que o segundo chakra, que é o do baixo ventre, né? Svadhisthana chakra, tá ligado ao elemento da água. Então, não sei, quer falar um pouquinho disso? Porque acho que você deve ter mais conhecimento do que eu até. Então, sim, claro, assim, nesse sentido eu estava trabalhando muito com o primeiro chakra, que é a Muladhara, né? Que é o chakra de raízes, que é um ponto que é mais conectado com a segurança, com o elemento terra,
de sobrevivência, também dos medos. E, e a segunda chakra, que conectado assim mais do baixo ventre, que é conectado com o elemento água, com a criação, e também com o poder erótico também, nem só no sentido de sexualidade e sensualidade, mas como um poder de criação com prazer. Uhum. Então, sim, eu estava estudando e também observando o região da Bácia nesse aspecto. Mas, assim, como eu falei, durante a criação mesmo, eu estava muito trabalhando com yoga, que foi um trabalho com assoalho pélvico. Então, vou falar mais sobre isso, porque que acontece que eu comecei a trabalhar com assoalho pélvico como uma parte, uma musculatura que pode ficar paralelo da terra. Então, quando estamos em pé, que normalmente é o nosso jeito de existir, e assim, comecei a trabalhar esses diafragmas com assoalho pélvico, diafragma e também da garganta, como superfícies paralelos da terra. E também com o contexto da Mula Bandha, que aparece muito da Ashtanga Yoga, que eu pratiquei também, compartilhei. Então, sim, para mim, tudo que aconteceu e depois eu consigo assim mais contextualizar e falar sobre, e foi uns dois processos diferentes. O primeiro processo que eu fiz essa questão de escuta, e até hoje muito difícil falar sobre, porque a primeira parte foi muito intuitivo, e depois depois que eu simplesmente entendi o que aconteceu. Então agora estou nesse momento de sim falar sobre. Eu fiquei feliz também que você convidou. Mas sim, sim. Fala você qual foi a tua relação das regiões. Então, isso é muito interessante. São muitas coisas, né? Enquanto você fala, eu vou pensando, nossa, é um monte de coisa. E às vezes é difícil organizar. Mas falando um pouco do meu processo, o que aconteceu foi o seguinte: eu meio que terminei a minha profissionalização em dança durante o meu período com a companhia, né? Que foi um período assim incrível, muito maravilhoso, assim, muito importante na minha vida, mas que também me trouxe uma relação com o corpo muito opressiva um pouco, no sentido de que poucas vezes eu podia partir de mim mesma, da minha sensação, daquilo que o meu corpo estava dizendo a nível mais sutil. Era sempre algo imposto, o que é isso mesmo, né? Numa companhia, você trabalha para coreógrafo, você não está fazendo o seu trabalho autoral. Então, existe um equilíbrio entre você criar, né? Porque a gente criava em grupo, todo mundo junto, então tinha realmente espaço para eu me expressar e colocar as ideias e me colocar em cena, me colocar em grupo. Mas, de alguma forma, o trabalho com o corpo, com a fisicalidade, ela vinha de fora, né? Vinha sempre de uma visão de fora, de uma orientação de fora. E isso foi deixando o meu corpo um pouco rígido, assim, um pouco surdo, sabe? Então, eu nunca respeitava muito bem os meus limites, eu, assim, sempre ultrapassava muito o limite de resistência, de dor.
Então foram anos que, assim, viver com dor era básico, era totalmente normal na minha vida. Eu vivia com dor muscular para sempre, tipo, normal. E, e tinha uma coisa do esforço, né? Um modo de criar que era baseado na força, no sofrimento, no esforço, em você se esgarçar, em você ultrapassar o seu limite, e aí lá você encontrar algo interessante. O que é um método eficaz de criação, né? Você ultrapassar o seu limite, você vai encontrar alguma coisa interessante desconhecida depois, porque você nunca tinha ido até lá. Então eu super compreendo e eu super me joguei de cabeça nesse jeito de lidar com o corpo, nesse jeito de lidar com a criação. Só que depois de alguns anos, meu corpo foi ficando insustentável, a ponto que eu fiquei muito doente. Foi um pouco por isso que eu saí da companhia, porque eu adoro o trabalho, eu adoro a estética, eu super me identifico com a pesquisa toda, mas assim, meu corpo falou, gata, ou você vai, ou vai acontecer alguma coisa muito séria aqui, ou você vai ter que sair para se cuidar, se tratar. Eu tive que sair para tratamento físico, psicológico, mental, espiritual, tudo junto, sabe? Foi muito além do que eu poderia ter ido. Então, eu saí muito fragilizada, né, desse processo. Só que aí foi quando eu comecei o meu processo autoral de criação. E aí sim, eu fiz questão que ele nascesse totalmente do intuitivo, assim, totalmente do não ultrapassar os limites, respeitar a escuta do corpo. E comecei a afinar a minha escuta porque ela estava zero, estava surda. Tipo, o corpo fala, não escuto, foda-se. Ele joga ele lá, se quebra toda, tanto faz. Era um pouco esse esquema. E aí eu passei a produzir de uma forma totalmente oposta, totalmente nova, que teve muito a ver com as águas, no sentido de que foi um lugar de escuta, um lugar de deixar que as minhas emoções também guiassem a criação, deixar que o meu coração, assim, de uma forma mais extrema, pudesse ser o guia e não uma ideia de fora, ou não uma ideia racional, né? Eu não parti de nenhuma ideia racional. Eu praticamente não tive, nem tive assim, sabe, bibliografia de estudo teórico do solo, não, foi tudo baseado no sentimento, na intuição e no estudo dos elementos, né? Principalmente do elemento da água e da terra também. Enfim, teve todo um processo relacionado à minha jornada espiritual junto, e eu, de alguma forma, tentei aproximar a dança as artes, né? A arte da dança de um lugar mais espiritual, ou seja, de um lugar mais sensível, mais intuitivo, mais sensorial e menos racional, menos cabeçudo, menos claro, que está ligado um pouco com o que é a energia feminina para mim, né? Também, que está ligado com a água. Então foi um pouco isso, e eu parti do princípio de que era possível criar sem sofrer, assim, sem sofrer no sentido de ultrapassar muito o seu limite, né? Isso não quer dizer que você não vá treinar, que você não vá se esforçar, ou que você não vá, tipo, ter 1000 crises durante a criação, porque a criação é sobre crise, não é sobre uma coisa fácil. Sim, bem o conceito do prazer, né? O trabalho prazeroso não significa que você não tem sofrimentos, não tem tristeza. Sacrifícios, né? Sei lá. E então foi isso. Eu falei, gente, tem que ter algum outro jeito de criar dança que não seja pela, pelo sofrimento extremo do corpo. Tem que haver outro jeito. Então eu meio que me debrucei a pesquisar. E aí eu descobri a pelve de uma forma muito mais radical, assim, porque o movimento pélvico ele tem diretamente ligação com o prazer, com a energia, com essa energia criativa da criação que se manifesta sexualmente, né? Mas se manifesta em tudo. É a própria energia da vida, é a própria vida acontecendo, é a própria força da vida. Também está muito presente, enfim,
na nossa energia da criança, sabe? Aquela excitação de viver, enfim. E aí eu passei a toda a minha criação desse solo, que se chama De Quando as Águas Cresceram por Sobre o Ventre da Terra, ou seja, tudo conectado. Teve a ver com esse desejo de criar a partir do prazer do corpo. Não numa forma direta, né? Mas em todos esses âmbitos. Sim, eu acho muito interessante também essa conexão nos dois trabalhos que a, que a gente chama de prazer, né? O prazer na dança e a possibilidade de autoexpressão e também deixar o corpo se expressar. Então, eu também sofri um pouquinho na lado mais da educação, na dança, que muitas vezes a dança é muito generalizada, então tem umas questões que como tem que aparecer um movimento, como é certo cair no chão, como é certo levantar uma perna, assim, e cada corpo é muito diferente, então cada corpo precisa outro tipo de técnicas ou entendimentos, e claro que sempre tem metodologias que são integrais, mas assim, muitas vezes tem uma questão de não aceitar a própria expressão do corpo e chegar numa uma generalização, numa padrão. E também esse padrão, muitas vezes, chega na academia, na dança acadêmica, para poder medir como você é profissional, quanto você é profissional e como você domina o teu corpo, como você domina a técnica. E, e nesse aspecto, assim, muitos corpos ficam fora da dança, né? Sim. E que o dança também, que é muito interessante, eu li agora essa informação, que a sua própria dança, como você começar a movimentar com a música ou com ritmo, né, com batuque, a gente já conecta. E, e é exatamente como a sua, como se chama, impressão dos dedos. Pressão É tão digital. única, é completamente única. Não existe dois humanos que começam a dançar do mesmo jeito. Olha. Então, nesse aspecto, eu estava muito nessa questão que como o movimento próprio e como eu consigo conectar com os outros humanos, sejam outros seres, sejam humanos, sejam plantas, sejam minerais, sejam animais, através do meu corpo. E sempre tem esse filtro, né? Que eu não consigo conectar sem trazer a minha história. Eu sempre conecto através de um filtro. Então, essa questão de procurar a circularidade no corpo e também, mesmo que limpar através do elemento água através da lubrificação das articulações, através de criar círculos infinitos se repetindo, se fosse um ritual, eu consegui descobrir os estados onde consegui olhar o meu corpo com uma certa distância dos acontecimentos. E esse não foi uma questão racional, é simplesmente eu consegui um pouquinho distanciar da percepção do meu corpo e deixar, através dessa prática, eu consegui deixar os meus gestos aparecerem, falar. Então, é muito interessante essa questão da liberdade de prazer, que talvez no teu corpo foi uma questão muito do dor, sofrimento muscular, no meu corpo foi muito mais talvez a forma ou a coragem também. Eu percebi também que a minha dança é uma dança que não é exatamente para criar coisas virtuosas ou para se mostrar, sabe?
Claro. Umas... E claro, eu sei que muita gente não dança por isso, mas assim, eu sofri sempre, sabe? Que agora tem que se mostrar, tem que ficar interessante. Não, eu danço porque eu acredito que consigo comunicar e também dialogar numa forma mais honesta. Sim. Aprender os teus próprios gestos, aprender a tua expressão, experimentar o teu expressão no meu corpo, como que isso? E... Isso é muito interessante, né? Enfim, muitas coisas, mas o ponto de compartilhamento, né? Assim, o que que é preciso mostrar, o que que é preciso compartilhar, até que ponto a gente altera a nossa, enfim, expressão pessoal, como você está colocando, pensando no olhar dos outros, né? Assim, isso é uma questão interessante em relação à dança, né? De que forma ela é compartilhada, para que ela existe, assim, para quem que ela vai ser vista, né? Ela está sendo feita para ser vista ou ela está sendo feita para não ser vista? Eu acho que tem uma ligação muito interessante com as danças mais espirituais, se eu posso dizer assim, ou mais ritualísticas, ou que não estão num contexto de arte, né? Num contexto artístico. O que é que faz uma dança ser uma coisa e outra faz ser outra coisa? E como que elas se comunicam e como que elas também se distanciam totalmente, né? Ou simplesmente as danças que fazem parte da vida cotidiana, que pode ser vários tipos de danças, pode ser até umas repetições dos gestos que você faz, e não precisa ser uma coreografia bonita. Mas muitas vezes que foi para mim muita inspiração as danças populares no Brasil, quando eu vivi lá, né? Que tem uma outra relação com a dança do que foi antes, que claro. Sim, existe umas passos, existe a conexão ao ritmo, mas como o teu corpo se expressa dentro desse contexto é muito mais livre. Então eu fiquei muito inspirada nesse contexto e também eu comecei a entender essa questão e que como estudar o movimento do outro me dá uma noção da história daquele corpo e também da expressão daquele corpo. Então, em relação toda com nesse contexto com a minha relação do Brasil foi muito interessante perceber os corpos no Brasil. Isso é muito interessante, isso porque as manifestações que são ditas populares, né, assim a cultura tradicional, sei lá, ela está muito ligada a um contexto, né, um contexto maior, assim, então está muito relacionado à espiritualidade, né, ao meu ver. Então são as festas, são, enfim, os santos, mesmo as danças dos orixás, enfim, são coisas que estão ligadas a um contexto que não é artístico, entre aspas, só que é 100% artístico, mas não está localizado num mercado artístico. E acho que isso é uma coisa muito complexa também, né? O quanto que o mercado das coisas e a capitalização das coisas e o modo como a gente vive nos centros urbanos, principalmente, como que ele molda, né? Ou deforma, não sei, as nossas criações, né? E por que que uma coisa é considerada arte e outra coisa não é? Isso é super uma questão para mim, mesmo dentro das artes visuais, assim. Eu fico revoltada. Também me faz pensar que dança é essa, né? Para que ela está aqui? Para quem que ela vai ser vista? E outra coisa que você falou que eu achei interessante, tem a ver com isso, mas não. Durante a minha pesquisa, eu também pude notar que um gesto, quando ele sai de um lugar muito profundo, de um lugar muito intuitivo, muito verdadeiro, muito honesto, ele é por si só um gesto interessante de ser visto.
Assim, porque você vê que aquele corpo chegou num lugar importante, sabe? Ele chegou num lugar de conexão total, de verdade total, que é um pouco isso que a gente busca, né? Porque a gente tá tão, né, zoada pelo modo como a gente vive, que encontrar um lugar de verdade é, ó, uma grande conquista. E eu reparei que, assim, durante o meu percurso, que justamente não foi nada técnico, não foi nada metodológico, eu mal tinha eu mal tinha orientação, assim, era eu sozinha dentro de uma sala tentando me encontrar a partir do movimento circular. E eu notei que quando a gente encontra essa força, pouco importa, entre aspas, o que é que a gente está fazendo exatamente. Pouco importa a forma. Não importa muito se eu faço o braço aqui, ou se eu faço o braço aqui, ou se eu faço o braço aqui. Tanto faz. Quando eu encontro um lugar de verdade, de honestidade, de intuição e de expressão honesta, a forma em si tanto faz. E eu notava isso quando eu me apresentava, porque eu, enquanto jovem artista, né, cheia de questões, cheia de inseguranças também, cheia dos meus problemas, eu tinha muito essa questão, assim, onde que é que eu encontro esse lugar? E quando eu encontro ele, meio que tudo que eu treinei cai por água abaixo. Assim, claro que quando a gente treina ou quando a gente trabalha o corpo, essas informações já ficam impressas no modo como a gente move, né? Porque o corpo está trocando com o ambiente o tempo todo, ele guarda memórias, então é claro que está presente. Mas assim, o método, se eu fui mais para cá, se eu fui mais para lá, se eu perdi o equilíbrio ou não, se eu olhei para fora ou se não, se o cabelo estava assim lançado, todas essas coisas caíam por água abaixo porque não era disso que se tratava de eu encontrar um lugar de honestidade, de verdade, era isso que era interessante, era isso que é mais importante. Por outro lado, é muito difícil encaixar tudo isso numa forma de viver de dança, né? Isso é outra questão que tem a ver com tudo isso. Como é que a gente faz? Assim, se a minha profissão é ser uma bailarina, artista, como é que eu faço para viver disso? E como que é penoso eu tentar encaixar esse tipo de pesquisa, esse tipo de prática, num contexto mercadológico, né? Num contexto de, enfim, instituições e cachês e dinheiros e num sistema financeiro, num sistema capitalista, né? Querendo ou não. Como que esse processo ele também parece que vai de direção oposta à outra. Isso é uma questão interessante também de pensar. Não sei como é isso para você também, morando em Lisboa. Não sei se o quão isso é mais presente ou não, né, nas nossas vidas. Não sei. Ai, não sei, agora é Covid, né? Então, Tem isso. não é possível sair desse contexto, mas conectando o que você falou, foi muito interessante que nessa criação, por exemplo, para mim, exatamente por essas questões, como você falou, deixando nascer as expressões mais honestas, as articulações, os gestos, e eu simplesmente não consegui decidir se é um trabalho que eu preciso compartilhar ou um trabalho que eu faço para mim, que é um trabalho assim, mesmo que encontrar o meu lugar, ou encontrar liberdade através da minha expressão, através do movimento. Mas, de repente, que ficou muito interessante que, trabalhando e pensando com essa metodologia, com esse tempo de criação e também sem pensar de produzir mais, assim, em vez de produzir, eu estava pensando deixar acontecer, deixar nascer. E eu percebi que é um trabalho bastante político no questão de, de o lugar da dança e também o lugar de colaboração, né?
E aqui vem muito também, de novo, o elemento da água, que é o elemento da água, que é a adaptação, que tem várias formas de aparecer e também tem sempre caminhos para criar ou caminhos para achar. E, e sim, o resultado do meu trabalho, desse processo, foi uma percepção como um corpo se autoexpressa em relação que está em volta. Então, foi muito interessante como as ferramentas me levaram para uma questão política do meu corpo dentro da natureza e como trabalhar com os elementos da natureza que são dentro do meu corpo e ao redor do meu corpo. Então, o resultado do meu trabalho virou um trabalho que é uma performance nos jardins botânicos e parques municipais, onde as plantas e as águas são completamente independências das cidades e dos seres humanos. Então, sim, é muito interessante como... Estou falando, depois estou tentando, assim, mesmo conectar tudo que eu falei agora, que muitas vezes tem um certo processo de criação que foi muito através do elemento água, do deixar acontecer, dos prazeres, e tem muito momento de desespero, né? Que você não sabe onde essa questão vai, porque você não decidiu, você não verbalizou, você não tenta chegar no lugar certo, você não cria alguma coisa para ficar, por exemplo, adaptável para os palcos, para as modas, qualquer coisa. Então, mas esse foi uma criação que chegou nesse ponto. Então, sim, o mais clichê que existe na dança tem essa questão de trust your process, né? Que é assim, que o processo criativo com escuta não é um processo de 3 meses, não é uma questão onde você cria um apoio e você entra no estúdio e 3 meses você cria. Não é sobre isso. Pode ser, mas Claro. o que me interessa muito mais é essa questão de incorporação. E mesmo o PEV que ajudou, porque o nosso PEV é uma questão tão até um tabu, né? O PEV feminino também, não só feminino, até o masculino pior. Toda pelve é tabu. De mexer o PEV foi um grande liberdade e também liberação. Então, para entender e também reciclar as emoções e também os pensamentos demorou muito tempo. Então, que eu sinto que, sim, o processo... Sim, eu estou super numa questão e dúvida, e como possível, até mais na quarentena, como possível ter tempo para a criação, ou colaborar com a natureza. Isso é uma coisa que você falou, só dar um parênteses, que eu acho importante de mencionar também, que a gente estava falando, né? O que é que faz um corpo ser, o que é que faz um corpo dançar ou não, né? O nível de técnica, se aquele corpo é aceito, se ele cumpre um padrão acadêmico, se ele se estica, se ele se abre, assim, no sentido da profissionalização, né? E como que também as danças que estão fora do contexto artístico da cidade, elas têm outros tipos de corpos, né, também. Mas o que eu estava pensando é assim, tá, e tem vários estudos sobre isso, né? Até lembrei daquele Gaga, não é? Que é a dança para todos os corpos,
não sei se é bem isso, eu não conheço muito bem, mas enfim, tem vários tipos de projetos relacionados à dança para corpos que não são, entre aspas, profissionais ou que não trilharam um caminho acadêmico dentro da profissão, né? Mas eu também fico pensando o que é que faz uma pessoa dançar ou não, no sentido de que o quanto que ela se dedica, porque eu acho que a dança é também uma profissão, no sentido de que ela também é sobre muito estudo e muito esforço, assim, muita dedicação. E eu acho que é isso também em algum lugar, em qualquer contexto, é isso que faz um pouco o trabalho da dança, a pesquisa de dança existir, né? E tem a ver um pouco com isso que você falou do tempo, de não é exatamente, não precisa ser um trabalho como a gente vive normalmente, de 3 meses ou de, sei lá, em um mês você ganha um edital, você tem que fazer um trabalho e pronto. Enfim, ficou um pouco confuso, mas o que eu quero dizer é que eu também acho potente ou importante o quanto que a gente se mergulha, o quanto que a gente se dedica para encontrar alguma coisa em relação ao movimento, sabe? Eu acho que é um pouco isso que faz a pessoa ser pessoa que dança ou não. O nível de comprometimento assim com a pesquisa do corpo, com a pesquisa do movimento, e isso não necessariamente é, acontece com pessoas que são ditas profissionais da dança. Enfim, ficou um pouco confuso, né? Mas o que eu quis dizer é que eu acho que a gente sempre sai com alguma coisa importante quando a gente mergulha muito fundo. E é um pouco isso que me interessa, independente se o corpo ele tem técnica ou não, se ele trilhou caminho profissional ou não, se ele fez isso ou fez aquilo, é o quanto que aquele corpo mergulhou naquela questão. E eu acho que isso sempre quando a gente faz essa viagem de busca, a gente volta com alguma coisa interessante, sabe? Para ser compartilhada, para ser vista, assim, para ser trocada. De novo, não necessariamente no contexto mercadológico da dança, né? Mas, enfim, acho que era um pouco isso. Sim, totalmente. E assim, também tem os jeitos de compartilhar, né? Que tem essa questão no questão do compartilhamento, tem essa questão de tentar transmitir aquela vivência que conseguimos através das ferramentas. Então, e fazer laboratórios, ou fazer aulas, ou compartilhar simplesmente, ou fazer uma residência onde as outras pessoas conseguem experimentar um pouquinho uma parte, uma ideia que foi a nossa ideia, né? Que foi a perspectiva, não sei o quê. Mas, assim, que me interessa muito como uma ideia e também uma ferramenta aparece completamente diferente nos outros corpos, né? Que assim, cada anatomia e cada jeito de expressão é tão diferente, então me interessa muito essa questão de compartilhar umas ideias e, a partir disso, ver como as pessoas se relacionam com o próprio corpo ou com os outros corpos. Então, o compartilhamento em si eu acho muito importante, não por questão de mostrar, mas questão de mesmo assim, transmitir uma ideia que foi Sim. pesquisado de um tempo amplo. Mas o compartilhamento tem várias nuances, né? Várias camadas, talvez. Sim. Acho que é isso. Eu também tenho pensado nisso, sabia? E, assim, no meu caso, o quanto que a ideia de teatro
público, ingresso, o quanto que essa estrutura é tão impositiva para mim, né? Assim, e tão única, do tipo, é assim que faz. É assim, você cria o seu trabalho, isso na minha limitação, tá? Mas assim, você cria o seu trabalho, você vende para um teatro ou você vende um ingresso, você recebe uma troca em relação ao seu trabalho, porque para mim eu considero um trabalho, né? Uma profissão, igual você troca, enfim, todas as profissões que existem, a dança é mais uma. Mas como que essa estrutura ela é tão, pá, assim, fechada, encerrada e restrita, muito restrita. Então, eu também tenho pensado como que a gente pode inventar novas formas de compartilhamento e também, principalmente nesse período pandêmico, né? Nesse período de transformação e de mudança, que outras formas a gente pode encontrar de compartilhar as nossas pesquisas, os nossos movimentos, o que pode ser interessante, o que não, como sair desse contexto mercadológico de pautas e de projetos, de prêmios, ou o quanto que a gente quer estar inserida neles também, ou o quanto que a gente consegue não querer isso, sabe? Isso para mim são questões também e eu me sinto muito animada assim para pensar outras formas que façam mais sentido para num mundo que está em transformação, né? E que a gente, enfim, quer que ele seja um pouquinho mais interessante, um pouquinho melhor do que tá, porque tá muito ruim, né? Enfim, fico pensando nessas questões também. E como foi só assim para chegar numa questão mais atual, como que é a tua experiência com aulas online, compartilhar essas questões online pelo Zoom e ver corpos pelo vídeo e também demonstrar o tempo inteiro essa coisa porque eu acho que o vídeo em si é uma questão de meio um espelho, né? Que então você conversa, você se veja no mesmo tempo e também não existe tanto a efemeridade, também a sensação das energias, mas você tem uma certa, um outro tipo de relação através das telas, né? É. Estou interessada como que está aparecendo, por exemplo, a Viva Pelve Então, nos vídeos. está sendo muito incrível, assim, eu não imaginava que ia ser assim. Assim, eu comecei, como a pandemia começou no meio de março, no meio do mês, né, eu já estava dando aula presencial há 2 semanas. Então eu falei, bom, vamos continuar, pelo menos fechar esse mês através do online, só para as pessoas não ficarem sem, né? Porque a gente já tinha feito os combinados, as trocas, e eu não queria deixar o povo sem aula. Então foi meio isso, foi meio uma atitude muito rápida. Eu nem tive tempo de pensar, de refletir se eu queria, se eu não queria, se fazia sentido ou não. Foi tipo, vamos fazer, vamos, boa, segunda-feira, 10 horas, abre aí o aplicativo, qual aplicativo que é? Vamos, vamos, vamos. Foi meio assim, sem tempo de reflexão. Só que a coisa foi se estabelecendo de uma forma tão legal, porque ampliou, né? Esse é o negócio legal da internet também. Simplesmente explodiu, assim, a rede se ampliou de uma forma que eu não achei que fosse possível. Então, eu comecei a ter muito mais alunos e alunos de outros estados e que estão em outros países e que estão em outros fusos e que estão em outros contextos totalmente, porque a internet permitiu todo mundo estar conectado no mesmo lugar, no mesmo horário. E aí, foi interessante também, eu acho que são coisas diferentes, assim, não existe nada como a presença física. Não existe porque não existe mesmo. Então, a experiência online, ela é outra. Só que ela não é
pior, necessariamente, ela só é outra. Então, eu acho muito legal também as pessoas estarem nas suas casas, sabe, nos seus contextos e também ressignificar a residência, sabe, ressignificar o espaço onde mora. Também tem um lance das pessoas estarem mais confortáveis, não sei, elas estão ali em casa, qualquer coisa ela vai ali no banheiro, volta, troca de roupa, aparece o gato, aparece o marido, é mais disperso em algum lugar, mas às vezes a gente está no presencial e a mente está tão dispersa que a gente nem está lá, né? Então eu acho que o online ele também cria uma relação um pouco mais direta, porque assim, eu tô aqui para isso, né? Tipo, eu liguei o vídeo, a gente tá aqui fazendo isso, tô aqui focada com você, eu não tô olhando ali um pôster, um quadro, ou passou alguém na rua, coisas que às vezes a gente tem mais atenção quando tá ao vivo, porque tá inserido no todo, nesse contexto, né? E às vezes o online eu acho até que ele cria mais foco às vezes. Porque a pessoa, tipo, pô, tô aqui fazendo isso, a telinha tá ligada, tô vendo, tá todo mundo, tô totalmente disponível. Às vezes que a gente acha que pode ser mais disperso é até menos. Então tá sendo muito legal eu também ter essa imagem, sabe? Na aula da Viva Pelve eu também vejo. Eu olho a tela, gente, é o máximo, é um monte de quadradinho, pessoas tipo totalmente em outro estado, todo mundo rebolando no seu quadradinho, na sua coisinha, na sua casa, sabe? Enfim, é uma imagem que é muito interessante para mim. Eu até retomei um processo aí de performance coletiva, do quanto que eu achei isso interessante. A imagem de estar cada pessoa rebolando dentro da sua casa, tipo, e também quebrando um pouco essa imagem da pelve que ela é para fora, né? Que é uma imagem muito machista também, que eu estou rebolando para a outra pessoa, para o outro me ver, para provocar alguma coisa, para sentir isso ou aquilo. Não, que na Viva Pelve a gente trabalha muito com o interior, né? O autoconhecimento, o auto prazer, o movimento para si mesma. Isso fica muito escancarado no online, porque é realmente, sabe, todo mundo de pijama, em casa, no sofá, no chão, no tapetinho, rebolando pra caramba e meio que se transformando. Eu achei essa imagem legal também, parece uma revolução que ninguém tá vendo, porque ela é íntima, ela acontece dentro do corpo, sabe? Ela acontece por dentro. Então, só que a pessoa tá super se transformando, só que ela tá ali na casa dela, ninguém tá vendo ela tá no espaço totalmente privado, né? Isso, E enfim, seguro. Bem isso tem interessante. sido muito legal e acho que é isso. Para mim, tomou uma proporção que jamais poderia ter tomado presencial e me deu um jogo de cintura também, de produzir as videoaulas e de entender que a gente também se conecta energeticamente através da tela. Porque a energia é imaterial, né? Ela existe nos corpos, claro, materialmente, mas também fora dos corpos, desincorporado. Então, é também super possível se conectar de uma forma profunda e você captar a energia que a pessoa tem pela tela, sabe? Pela internet. Isso é uma coisa que eu não achava que era real, né? Porque o vídeo parece que é uma coisa chapada. A gente vê isso aqui, eu vejo sua tela, eu vejo só o seu quadradinho, mas a gente consegue se conectar energeticamente através da tela. Isso é um fato que eu achei que não era real, mas é. Eu compartilho também muito. Eu também comecei a dar aulas através da Espaço Mova, né? Que seria o hóspede desse vídeo, mas assim, vai ser ainda, tomara que consigamos. Mas é isso que foi muito interessante, essa questão de conectar com as emoções e também
do ritmo próprio, também o espaço ao redor, e ver os processos das pessoas na própria casa, porque é muito interessante como normalmente a tua casa, assim, normalmente não sei, mas preferencialmente uma casa onde você se sente segura e também e você fica mais livre, né? Enquanto você se expressa, como você está se vestindo, ou fica pelado, À qualquer coisa. vontade, né? Tipo. Exatamente. E também ver os corpos nesse contexto, assim, trabalhando com as próprias emoções, buscando o próprio ritmo e também se relacionando com os objetos e com as paredes que tem que ver durante esse tempo, esse Covid, quarentena, todo dia. Então, às vezes você fica assim angustiada dessas repetições dentro de uma casa e as rotinas que você faz, que você limpa a casa, desorganiza, reorganiza. Então, foi muito interessante ver e poder também criar algumas ideias como reconectar com o espaço e expandir a percepção do espaço que às vezes assim dentro da quarentena eu senti que às vezes é incrível porque o tempo é outro, então tinha dias quando dancei 10 horas e foi ótimo, tava muito bem mesmo, e não consegui vender qual é ruim que a gente está em casa, fechando, não tem o menor problema com isso. Mas claro que outro dia o espaço fica limitado, né? Que o espaço, assim, você tem um certo tipo de tamanho que você pode usar. E O muitas vezes espaço ele é pequeno, né? Ele é restrito. tem também, morando com outras pessoas, assim, como que é dançar em casa, né? Tipo, compartilhar a sua prática, ou de repente ocupar um espaço da vida comum. Então, como que isso eu achei muito interessante. Eu também tenho achado bem legal de estudar essas coisas. Muda completamente, né? E ao mesmo tempo a gente percebe a nossa capacidade de adaptação, né? De se adaptar às situações, aos espaços, aos sítios. Exatamente. Muito legal. Falamos muito, né? Acho que tá ok, né, amiga? Acho que tem mais de uma hora a conversa agora. Ok. Ai, muito bom, graças a Deus a gente conseguiu falar, gente. Né? Que bom que deu certo. Espero que dê para as pessoas verem também, né? Publicar em algum lugar, enfim. Super. Seria ótimo. Então tá, acho que é isso, né? Você quer falar mais alguma coisa? Não, sim, eu vou fazer propaganda, sim. Faça, faça. Que, assim, quem quiser visitar a página do Espaço Mova, que tem várias práticas muito interessantes. E antes tinha presenciais, nem como a Viva Pev também, e agora tem muitas coisas online. E sim, adoro a Viva Pev também está fluindo 3 vezes por semana, então se vocês ficaram assim interessados desses pensamentos que compartilhamos, assim, só venham. E sim, Você queria tá falar dando isso. aula que horas lá, amiga, pelo Instagram do Movo? Eu não estou dando pelo Instagram e tem que escrever e não é, eu compartilho uma sala de vídeo, não pela Instagram, mas às quintas-feiras, às 2 do Brasil, 6 do Portugal, e talvez eu vou nas sextas também, ainda não sei, mas... E como é que é a aula? Fala só um pouquinho para o povo saber, mais ou menos, assim. Então, a minha aula é basicamente uma improvisação guiada, onde eu tento não compartilhar muito
pensamentos, mas assim, guiar uma prática mais física. Então, a primeira parte é 30 minutos com observação do corpo, que eu também pratico Vipassana, então estou tentando trazer um pouquinho da metodologia, como observar, como auto-observar, misturando com trabalhos somáticos, trabalhando com respiração, trabalhando um pouquinho com um estado assim mais lento para chegar no corpo e também trabalhar com essa coisa de ficar alerta e também poder ficar focado e como deixar fora as informações, né? A gente recebeu muitas informações através do virtual também. E a segunda parte é uma improvisação guiada, onde eu falo as coisas e super conectado com circularidade, com ocupação do espaço, desocupação do espaço e brincar com um ritmo próprio, brincar com um corpo único. Então, basicamente isso, uma improvisação guiada com os temas circulares. Maravilha. Se chama Bafo, Anatomia. muito bafo. Yeah, muito. E a tua? Como que tá nesse momento? Eu já fiz, né, vários, mas quero Então, entender. é isso, tá? Rola terça e quinta pelo Zoom, 7 da noite, horário do Brasil. Quarta-feira também tem aula, só que é uma turma exclusiva para mulheres pretas ou periféricas, porque é uma parceria da Vivapev com o Espaço Casulo, que é um espaço que fica lá na Maré, em que eu dava aula presencial e tal, só que com a quarentena a gente fez online, só que deixou restrito para esse tipo de público, porque é o público alvo do casulo, né? O espaço ele é criado por e para mulheres pretas e faveladas, assim, preferencialmente, tem esse foco. Por isso que a gente deixou a turma restrita. Tem uma contribuição espontânea, então cada uma paga o quanto puder. E nas aulas de terça e quinta tem valores fixos, né? Dá para fazer uma aula avulsa, tem o valor de uma vez por semana, 2 vezes por semana, enfim, aí é só entrar em contato para saber mais, e a aula é sempre pelo Zoom. Eu também disponibilizei no site, né, que a Vivapel tem um site agora chiquérrimo, e tem as videoaulas, então são aulas gravadas em vídeo, para quem não pode fazer aula online, né, que às vezes está em outro país, tem outro horário, tem filho, que tem horários malucos, então tem as videoaulas também para quem não pode chegar. E para quem não pode fazer nem videoaula nem aula online, tem vários vídeos no IGTV lá do Instagram com dica de Esse eu exercício. faço. Tá lá disponível também. Funciona, né? Assim, para quem quer praticar um pouquinho, a informação Maravilhoso. tá lá. Muito bom. Então Eu é gostei isso. muito. Que bom, amiga. Vou encerrar aqui a gravação, então. Obrigada para quem assistiu a gente até agora e até a próxima.